eu quero convidar vocês a abrirem aí comigo a Bíblia Sagrada. O livro de Gênesis ainda, a gente tem seguido aqui uma sequência de mensagens falando sobre os patriarcas da Bíblia. Falamos alguma coisa sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó na semana passada, né? Falamos sobre Jacó e Esaú. E hoje a gente vai falar sobre José. Abre então aí a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis, capítulo de número 37, nós vamos ler aí a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 37, versículo 1. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica, talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. E ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? Com isso, o odiavam ainda mais, por causa dos sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos comigo. Senhor, nós te louvamos nessa noite uma vez mais. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade e privilégio de estarmos aqui hoje juntos na tua presença. Senhor, permanece conosco, nos ensinando, nos orientando. Que o teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade. Que tudo que for ministrado aqui nessa noite, ó Deus, venha ao nosso encontro de uma maneira transformadora. Fala conosco, Pai. Usa a minha vida. Fala também comigo, fala também através de mim. E que todos possamos, ó Pai, nessa noite, sermos edificados pela tua palavra, pela tua presença. Nós assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nessa noite eu quero meditar com vocês sobre o seguinte tema: os sonhos de Deus. Quando nós pensamos em sonho, sobretudo essa expressão, sonhos de Deus, fica uma pergunta: será que Deus pode sonhar? Certamente vocês já ouviram canções, certamente vocês já ouviram alguma pregação em que esse título apareceu: sonhos de Deus. Deus pode sonhar? É uma pergunta que nós começamos aqui fazendo. Se nós estivermos falando do sonho como sendo aquilo que a gente tem de percepção, de ideia ou de imagens que a gente tem enquanto a gente dorme, não, Deus não pode sonhar, porque Deus nem dorme, diz a palavra dele. Então, nesse sentido, Deus não sonharia. Se nós estivermos falando de sonho como sendo aquela coisa utópica, ou seja, aquela ideia de uma coisa que a gente nunca vai conseguir alcançar, por exemplo, sonhar com a justiça nesse mundo, é um sonho
que certamente pessoas idealistas têm, mas é uma coisa que vai acontecer. Enquanto Cristo não voltar, jamais haverá essa justiça plena, não é? Então é uma utopia. Quando nós pensamos em sonho, então, nesse sentido de utopia, no sentido de uma fantasia, no sentido de uma ilusão, não, Deus não pode sonhar também. Deus não sonha nesse sentido, Ele não fica imaginando as coisas como se elas não pudessem acontecer. O que Deus sabe que vai acontecer, vai de fato acontecer. Ele não fica imaginando uma utopia inalcançável. Mas, se nós estivermos falando de sonho, como um tipo de pensamento, uma ideia que a gente tem, que nós pensamos nisso insistentemente, né, sobre alguma coisa que a gente idealiza, onde a gente quer chegar, nesse sentido até dá para a gente falar, em algum grau, de Deus como tendo algum sonho, algo que Ele pensa ali insistentemente, né, e que Ele deseja que isso aconteça, e vai fazer de tudo para que isso de fato aconteça. Isso sim, nós podemos pensar. Mas, de qualquer maneira, o texto que a gente leu não se enquadra em nenhum desses itens que a gente mencionou. Não é um sonho no sentido apenas de uma imagem mental que se tem quando dorme, não é apenas um sonho num sentido de utopia, não é apenas um pensamento que se persegue insistentemente, é muito mais do que isso. Tá? O sonho que José tem aqui, na verdade, é um sonho que se enquadra na ideia de uma revelação. Deus revela para José aquilo que vai acontecer 22 anos depois. 22 anos depois. Por que 22 anos depois, pastor? Bom, José aqui a gente viu, ele tinha 17 anos de idade. Ele depois é vendido nessa mesma idade como escravo pelos seus irmãos. Ele vai como escravo para o Egito, fica ali durante um tempo, até que na idade de 30 anos, ele assume a função de governador do Egito. Então se passam aí 13 anos. Quando ele assume essa função, a gente vai se lembrar que ele também faz a interpretação do sonho de Faraó. E no sonho de Faraó, tem ali a ideia de que 7 anos serão de prosperidade e 7 anos serão de muita escassez. Então passam-se os 7 anos que nós temos ali de prosperidade, das vacas gordas, né, ou seja, 7 mais 13 dá 20 anos. E 2 anos depois, no meio das vacas magras, 2 anos de escassez no meio dos 7 que teriam no total, os irmãos de José vêm ao Egito e se reencontram com o irmão sem saber que era o seu irmão. E algum tempo depois, o seu pai e toda a sua família vem também morar no Egito, na terra de Gósen, junto ali com junto com José e toda a família. Então, 22 anos depois é que realmente acontece isso aqui que José tem de sonho nessa ocasião, tá bom? Então, nesse sentido, nós temos aqui um sonho como um mecanismo de revelação de Deus para José sobre algo que iria acontecer. É um sonho de Deus em que sentido? Um sonho no sentido de uma revelação dada por Deus. Não foi um sonho que José idealizou, não foi um sonho que José teve de utopia, não foi uma coisa que José imaginou da sua cabeça que aconteceria. E também não há nada de errado em nós sonharmos, em nós termos alguma ideia, em nós irmos em busca de algum objetivo, tá, irmãos? Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando nós falamos de sonho de Deus aqui na vida de José, nós estamos nos referindo a uma revelação que Deus deu para ele. Só que tem um detalhe importante para a gente prosseguir na mensagem nessa noite e entender um pouco mais sobre os sonhos de Deus. Deus pode nos revelar coisas. Deus tem propósitos na nossa vida. Deus quer que coisas aconteçam conosco. Deus quer usar a nossa vida para que determinados elementos aconteçam. Mas para que isso aconteça, até chegar nesse ponto, Deus também está extremamente disposto a nos forjar em diversas áreas da nossa vida. E a questão que fica para a gente é: eu quero os sonhos de Deus para a minha vida? Eu quero experimentar o que Deus tem para a minha vida? Se Deus me revelar hoje algo que aconteceria daqui a 22 anos, como aconteceu com José. Se Deus me revelar algo que vai acontecer há mais tempo ainda, 50 anos, ou menos tempo, eu estaria disposto a pagar o preço e a ser forjado por Deus para chegar naquele momento ali e ver aquilo acontecendo? Eu gostaria de passar por essa forja divina? Ou eu simplesmente estaria disposto a passar pelos meus próprios sonhos, pelos meus próprios desejos? Bem, Deus forjou José. E nessa noite nós vamos pensar um pouquinho nisso.
Deus forjou José em algumas áreas. José foi forjado na área material. José foi forjado na área emocional. E José foi forjado na área espiritual. José foi forjado em todas as áreas da sua vida. Aí eu repito a pergunta: estamos nós dispostos a sermos forjados em todas as áreas da nossa vida para que o plano de Deus, para que o sonho de Deus aconteça? É uma pergunta dura, é uma pergunta que merece reflexão, mas que nós precisamos responder positivamente. José então foi forjado nas coisas materiais. José, no primeiro momento, como a gente viu aqui, aos 17 anos de idade, vivia dentro de uma família que não era exatamente pobre. Jacó, seu pai, se tornou um homem muito poderoso, muito rico, um homem com muitas posses. Teve realmente ali uma vida muito mais confortável. Então, quando José vivia com seu pai, vivia dentro da sua família, sendo inclusive ali o filho preferido, que a gente discutiu na semana passada que essa é uma atitude errada na criação de filhos, não é? Mas José era o filho preferido, por ser o filho da velhice, por ser o filho da mulher que Jacó de fato amava. Aí a gente precisaria voltar na história de Jacó para poder entender o que aconteceu, né? Jacó se apaixonou por uma mulher chamada Raquel, mas o sogro dele passou a perna nele, né? E ele acabou se casando ali com a irmã mais velha, que era Lia, e depois se casa também com Raquel. Depois ele acaba também se relacionando com as escravas, com as servas dessas mulheres. Enfim, nós temos aqui 12 filhos, e cada um desses filhos misturados ali em 4 mulheres. São 12 filhos de 4 mulheres. Imagina a confusão que era dentro daquela família. Uma família cheia de contendas, de conflitos. E já na sua velhice, Jacó tem esse filho, tem José. Filho, inclusive, dessa mulher que ele amava, Raquel. Então, dentro de casa, José era esse rapaz que tinha aí uma vida boa, uma vida mais próspera, uma vida bem quista, bem trabalhada. O pai dele gostava tanto dele que chegou a preparar uma blusa diferenciada, colorida. A Bíblia chama ela de talar de 7 cores, não? A Bíblia, uma blusa toda colorida, deu para o seu filho. E isso deixou já os seus irmãos também com uma certa inveja, com um certo ciúme daquilo que acontecia com a criação dele. Então, mais uma vez, a gente volta para esse ambiente complicado, né? Para isso tudo que acontecia ali dentro. Mas, ao longo do tempo, José, então, como a gente sabe, também ia lá ver o que os irmãos estavam fazendo, denunciava para o pai, os irmãos ficavam com raiva, e ele então, depois também de contar os sonhos que a gente leu aqui, gerou ainda mais ciúme, gerou ainda mais inveja, mais raiva nos seus irmãos, ao ponto de um certo dia, que José saiu para ver o que os irmãos estavam fazendo, ele foi jogado dentro de uma cisterna, dentro de um poço, e depois foi vendido como escravo. José sai então agora de uma vida tranquila, de uma vida de certo modo abastada, de uma vida que materialmente não tinha preocupação, para uma vida agora de total escassez, de total dependência do outro. Uma vida de escravidão. O escravo não tinha direito de sair por aí comprando o que quisesse. Escravo não tem salário fixo. Escravo não tem dinheiro para poder administrar o que ganha. Escravo naquele contexto ganha o que o senhor dele dá para ele. Nos horários que ele quiser dar também. Não tem essa liberdade. Então, José agora tem que se adaptar a uma nova vida, a um novo momento. Sai de uma condição de comida sobrando, de poder comer o que quisesse, na hora que quisesse. Imagina, você abre a sua geladeira, pega ali um suco, toma, pega o leite, mistura com café, coloca um achocolatado. Na hora que você quiser, na sua liberdade. De uma hora para outra, isso é retirado de você. De uma hora para outra, você já não tem mais a liberdade de fazer isso. E na juventude ainda, com 17 anos de idade. A partir de agora, você vai comer, vai beber o que te derem, na hora que te derem. Nem salário você tem mais. Uma situação muito complicada. Mas José, mesmo como escravo, não desiste da vida. Porque tem muitas pessoas que às vezes ao passarem por um momento de aflição, por um momento de maior escassez de dificuldade, dão uma desistida, chutam o balde. José não. José continua dando o seu melhor. José continua trabalhando como se estivesse trabalhando para o próprio Deus. E isso faz com que ele se destaque entre os escravos.
Dá para você imaginar a ideia? O homem que comprou ele, um homem chamado Potifar, olha todos os escravos que tem, e de repente ele percebe que José é um escravo que sobressai sobre os outros escravos. Ele fala, esse escravo aqui é diferenciado. Esse escravo aqui que eu tenho, tudo que eu ponho ele para fazer, ele faz. E faz bem feito. Tudo que eu vejo ele fazendo, parece que Deus abençoa ele. Vou tirar esse rapaz aqui dessa condição e colocar ele numa outra condição agora. Então José é promovido. E ele começa a trabalhar como se fosse uma espécie de encarregado agora das coisas desse Potifar. Cuida de várias coisas. Então a situação financeira dele agora, a situação material melhora. Provavelmente ele não sai da condição de escravo, mas ele agora provavelmente tem uma liberdade um pouco maior. Tem algumas regalias que antes ele não tinha. E ele agora se adapta a esse novo momento também. Então veja, sai de uma condição totalmente aberta para uma condição totalmente fechada, para uma condição agora semi-aberta. Melhora um pouquinho. De repente, o que acontece com José, quem já conhece a história dele? Ele está lá fazendo todo o seu trabalho direitinho, bonitinho, servindo a Potifar, organizando todas as coisas, mas a esposa do Potifar olha para ele, deseja ele, é um rapaz jovem, bonito, deseja ele. José foge dela várias vezes e ela depois acusa ele de assédio sexual. Diz que ele estava tentando estuprá-la. E aí José vai preso por uma coisa que ele não cometeu, por um crime de alta traição, que ele poderia ter sido extremamente maltratado. E ele sai novamente daquela condição de um pouco de regalia para a condição de um preso, de um bandido que cometeu um dos piores tipos de crime da época. Então agora novamente, ele vai para uma situação material muito mais fragilizada. Mas durante o tempo que ele fica na prisão, e a gente não sabe exatamente quanto tempo, surgem ali duas personagens, um copeiro e um padeiro, que trabalhavam para o faraó. Eles também têm algum sonho. E José interpreta o sonho deles. E acontece exatamente como José havia previsto, ou feito ali a interpretação do sonho. Um é executado por crime de alta traição, e o outro é liberado e volta às suas atividades. Alguns anos depois, ou algum tempo depois, que a gente também não sabe exatamente quanto tempo depois, né? Algum tempo depois, Faraó é que tem sonho. Aquele sonho famoso das vacas magras e vacas gordas. E agora José interpreta o sonho do Faraó, dá um conselho para ele, para que ele administre ali o Egito nesse tempo de fartura e nesse tempo de escassez. E José agora sai da condição de encarcerado, de preso, e se torna o segundo homem do Egito. Se torna o governador do Egito. É uma saga a vida dele, não é? Ele sai com 17 anos de casa, na condição de um filho preferido, para escravo. De escravo se torna ali uma espécie de administrador, de encarregado dos escravos. Da condição de encarregado vai para a condição de prisioneiro, e de prisioneiro agora ele se torna governador do Egito. Precisou se adaptar diversas vezes a essas mudanças que ele passou. Agora, irmãos, trazendo para a nossa realidade, trazendo para o nosso dia a dia. Nós somos pessoas simples. Ninguém aqui nasceu em berço de ouro. Ninguém aqui é o famoso alecrim dourado. Ninguém aqui tem riqueza sobrando. E a nossa vida também passa por isso. Uma hora a gente está um pouco melhor. Uma hora a gente está um pouco pior. Uma hora parece que, sobrando dinheiro não está, mas uma hora parece que a gente está com uma condição um pouquinho melhor. De repente, numa outra etapa da vida, vem algumas outras contas, vem algumas outras responsabilidades. E o que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender também a conviver, a se adaptar com cada momento da nossa vida. Lendo a vida de José, eu me lembrei de um texto bíblico que Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4. Lá no versículo 13, tem um texto muito conhecido que você já ouviu. Tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes a gente já não ouviu esse versículo? E quantas vezes a gente já ouviu esse versículo fora do seu contexto? O que Paulo quis dizer com isso? Posso tudo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fica parecendo que eu posso fazer qualquer coisa. Qualquer coisa eu posso sair por aí fazendo, que Deus me fortalece. Mas será que era isso que Paulo queria dizer? Não. Em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10, está escrito assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim.
Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de estar em abundância como de passar necessidade. E aí é que ele conclui: tudo posso naquele que me fortalece. O que é poder tudo naquele que me fortalece? É poder passar momentos em que a vida está um pouquinho melhor, em que a coisa está sobrando, como também poder passar situações de escassez, em que algo pode ser que esteja até faltando. É saber administrar os recursos que Deus colocou na nossa mão com a devida sabedoria, e tudo isso para a glória de Deus. José passou por aquelas várias etapas, nós também muitas das vezes passamos por etapas diferentes. E como é que nós passamos por ela? Precisamos passar sempre rendendo glórias a Deus e administrando com a devida sabedoria. Posso tudo naquele que me fortalece. Posso passar necessidade, mas posso também passar a abundância. Posso tudo. Nós podemos tudo naquele que cuida da gente. Bem, isso é muito importante, porque nós também como pais, nós também como cristãos que ajudamos uns aos outros, precisamos orientar os nossos irmãos, os nossos filhos, a saberem como eles devem lidar, como eles devem passar por cada circunstância da vida. Eu até nem queria falar disso, mas é um caso que tem repercutido bastante aí nesses últimos dias, né? De uma pessoa que estava viajando de avião e o filho pediu para poder... aliás, pediu não, o filho chorou, né? Fez pirraça, querendo sentar na janela onde uma outra moça estava sentada. E a moça não quis ceder o lugar, e a mãe daquela criança ficou revoltadíssima. Filmou ela, né? Fez uma coisa extremamente errada, filmou, expôs ela em rede social, enfim. Mas tudo por quê? O problema de nós não impormos limites para os nossos filhos, nós não educarmos os nossos filhos, não ensinarmos, muitas das vezes, os nossos filhos a passar pelas diversas situações que elas vão passar pela vida. Porque a vida não é apenas um lugar de estabilidade em que a gente está sempre aqui por cima. Há momento que a gente está por baixo. Há momento que a gente ganha, há momento que a gente perde, há momento que a gente está lá em cima, há momento que a gente está passando por algum sufoco. Então, poder todas as coisas naquele que nos fortalece é aprender a lidar com todas as circunstâncias da nossa vida. Como é que você tem lidado aí com as circunstâncias da tua vida? Bom, José foi forjado, foi moldado, inclusive na parte material da sua vida, na área emocional da sua vida, na parte material. Mas agora nós vamos falar da parte emocional da sua vida. José também foi moldado, forjado nessa área. Imagine-se agora no lugar de José. Se coloque no lugar dele. Como é que você lidaria com os seus irmãos, né, ouvindo os seus irmãos, quando você está lançado numa cisterna, você ouve lá em cima os seus irmãos dizendo: vamos matar ele, vamos pegar essa roupa dele aqui, manchar de sangue, chegar lá em casa a gente diz que uma fera pegou o nosso irmão e o matou, né, vamos fazer isso, e etc. Como é que você reagiria? O que ficaria no seu coração se você ouvisse alguém da sua família, ente querido, dizendo coisas como essa? Como que você lidaria com isso? Eu tenho aprendido na vida que muitas coisas nos magoam, muitas coisas nos traumatizam. Tem coisas, aliás, as coisas que mais nos traumatizam são aquelas das pessoas que estão mais próximas da gente. Ou seja, as pessoas que a gente mais idealiza o amor. A esposa, o marido, os filhos, os pais, não é? São essas as pessoas que a gente mais idealiza o amor, que a gente mais espera o amor, e quando alguma coisa é dita, mencionada, é mais dura, isso dói, isso machuca. E aí o que eu tenho mais aprendido na vida também com relação a tudo isso é aprender a não levar determinadas coisas para o nosso coração. Coração, na verdade, é um símbolo aqui para a gente, não é o órgão, né? É o símbolo da nossa alma, da sede das nossas emoções. Tem muita coisa que a gente não deve levar. Tem coisas que às vezes a gente mesmo fala, não é só o outro, né? A gente também fala, no calor do momento.
Tem coisas que a gente diz que não é exatamente o que a gente pensa. Tem coisas que a gente lança para fora que é pior do que uma facada, gente. Não é à toa que o salmista diversas vezes ele menciona, né, de palavras duras que são como lança, que são como espada, que são como flechas, e são mesmo. Tem hora que alguém muito próximo da gente diz alguma coisa que parece que perfura, dói bastante. E a gente tem que aprender a não levar para o coração. Porque quando a gente leva para o coração, fica ali guardado, retido, a gente vai passando dia após dia, meses e está ali ainda fazendo mal para a gente. Temos que tomar esse cuidado. Como é que você lidaria então, sabendo que algum ente querido está tramando alguma coisa muito ruim com você? Como é que você lidaria com uma acusação injusta de assédio sexual, gente? E não é qualquer assédio sexual, é uma acusação de estupro. José foi acusado de estupro. A mulher achou ele bonito, foi até ele, várias vezes, a gente vai ler isso aqui daqui a pouco, várias vezes ela foi até José, tentando seduzi-lo. José dizia que não. E aí, no momento que ela estava mais sozinha com ele, ela tentou puxar a roupa dele, ele saiu correndo, e ela com a roupa na mão começou a gritar: ele tentou me estuprar, ele tentou abusar de mim, ele tentou me envergonhar. E ele foi preso depois por causa disso, sem ter feito. Como é que a gente reage diante das injustiças que acontecem com a gente? Isso abala a gente também psicologicamente. Isso deixa a gente frustrado. Isso deixa a gente magoado. Mas é como a gente acabou de dizer, a gente tem que ser preparado na vida para lidar com frustrações. Nem sempre a gente vai receber um sim, nem sempre a gente vai receber tapinha nas costas, nem sempre as pessoas vão nos honrar pelas coisas que a gente faz. Às vezes nós vamos passar por injustiças. E como é que a gente vai lidar com isso? Como é que nós passamos por toda essa situação? José poderia, a partir dessa situação, ter se entregado aos piores sentimentos enquanto estava na prisão. Mas enquanto ele estava na prisão, se você ler a história da vida dele, foi alguém que se manteve firme ali, inclusive na sua fé. Como é que você lidaria com o fato de ajudar pessoas e depois, quando você precisasse de ajuda, essas pessoas virassem as costas para você? E a gente passa por isso, hein? Você ajuda. E a Bíblia ensina para a gente, já para não ter essa frustração, que o que uma mão faz, a outra não tem que ficar sabendo, não é? Ou seja, você não deve ajudar alguém, estender a mão, entregar alguma coisa, com a outra aqui na expectativa. Opa, me devolva aqui alguma coisa, me dê em troca. Não. Não é assim que as coisas devem funcionar no reino de Deus. A gente faz por amor, a gente faz por caridade, por honra à palavra de Deus, por amor ao próximo, por uma série de outras motivações, mas não esperando algo em troca. E isso certamente ajudou José a passar por essa circunstância também. Enquanto ele estava preso, um copeiro e um padeiro tiveram sonhos, ficaram meio atordoados. Já aconteceu contigo, de alguma vez na sua vida, você está dormindo, de repente você acorda, teve um sonho naquela noite, você fala: meu Deus, que sonho foi esse? Será que isso tem algum significado? Será que isso tem algum sentido? Pode ser que sim, pode ser que não, não é? Às vezes Deus pode se comunicar conosco também em sonhos. E eles atordoados ali, conversando entre si, José disse: me conta o sonho. Ele interpretou o sonho. Um deles seria liberto, seria absolvido da acusação. E o outro seria punido, seria executado por crime de alta traição. E assim como José interpretou o sonho, aconteceu. Ajudou eles ali, não é? E quando aquela pessoa que foi absolvida, liberta lá, foi embora, se esqueceu de José durante um tempo. Não sabemos por quanto tempo, mas se esqueceu. Como é que a gente lida quando a gente ajuda uma pessoa e a pessoa simplesmente vira as costas para nós? Como fica o nosso emocional, a nossa vida emocional, quando algo desse tipo acontece? Como é que você lidaria se de repente você colocasse para fora um desejo que você tem, um sonho que você tem, uma vontade que você tem, e alguém simplesmente te passasse uma rasteira, dissesse algo para colocar você para baixo? Quando José, por exemplo, tem aqueles primeiros sonhos que não vêm dele exatamente como a gente disse aqui do começo. Sonho que vem de Deus, mas quando ele conta isso para os seus irmãos, como é que os seus irmãos reagem? Zombando, rindo. Quando José, inclusive, está indo lá para ver o que eles estavam fazendo, ele já tinha até um apelido. Os irmãos chamavam ele de sonhador mor, maior sonhador.
Lá vem o sonhador mor. Como é que você reage quando você conta para alguém e alguém debocha daquilo que você está buscando, anelando? Quando ele conta isso, inclusive, para os pais. O próprio pai dele, naquele momento, dá uma bronca. Mas o texto bíblico diz o que em seguida? Que ele guardou aquilo no coração. Como quem diz assim, bom, se for de Deus, isso vai acontecer. Nós temos um papel muito importante sobre como lidamos com as pessoas ao nosso redor. O proverbista, ele chega a dizer que vida e morte estão no poder da língua. E que comerão do seu fruto aqueles que gostam de usá-la. Lá no Provérbio capítulo 18, versículo 21. O que você mais diz por aí afora? O que você mais fala? Você traz palavras para motivar ou para desmotivar pessoas? Traz palavras para trazer vida ou para trazer morte para as pessoas? Que tipo de linguajar você tem tido no seu cotidiano? Como é que José, de repente, lidou com tudo isso? O que ele guardou no seu coração? E é o que eu disse para vocês. Muita coisa a gente tem que aprender a não levar para o coração. A relevar, a deixar a vida acontecer. Simplesmente não guardar mágoa das situações. Eu não sei como é que José lidou com isso, eu não tenho totalmente essa resposta. Mas em Gênesis capítulo 41, do versículo 50 até o 52, nós temos uma pista de como José lidou. Diz assim o texto bíblico. Antes de chegar à fome, ou seja, um pouco antes dos 7 anos, né, de escassez, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filho de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito, José chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo, deu o nome de Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Como eu disse, esse texto dá uma pista para a gente de como ele vinha lidando com as situações emocionais que ele passou, com os traumas que ele enfrentou. Veja, nós já estamos aqui, aos 17 anos de idade ele é vendido como escravo, aos 30 ele assume o governo do Egito, e alguns anos aí no meio do caminho, dos 7 anos de prosperidade, ele tem esses filhos. Não sabemos exatamente em que momento dos 7 anos de prosperidade. Então nós estamos dizendo aqui, de aproximadamente aí 15 anos, 16 anos, talvez, aliás até mais, né? 13 anos mais 7, 20, quase 20 anos, aí 15 a 20 anos, mais ou menos, né, de José agora já tendo os seus filhos. Como é que ele está lidando com essa situação toda? O nome dos filhos dá uma pista. Lembra que eu disse aqui para vocês, nas últimas semanas, que todas as vezes que eles davam o nome para os filhos, geralmente tinha a ver com alguma questão circunstancial? Os nomes dos filhos têm a ver com circunstância. O filho mais velho, que ganhou o nome de Manassés, Manassés significa levado a esquecer. José já não imaginava mais que voltaria para casa. José já não imaginava mais que veria os seus pais, que veria os seus irmãos, que veria a sua família. Então o que ele entende? Bola para frente, página virada, vou seguir adiante. Quando ele coloca o nome de Manassés, ele mesmo declara, Deus me fez esquecer de todo o trabalho, ou seja, todo o sofrimento que ele passou, como escravo, naquele tempo ali como também ali um encarregado das coisas do Potifar, como um prisioneiro. Deus me fez esquecer todo esse trabalho pesado. Mas não só isso, ele diz, Deus me fez esquecer de toda a casa do meu pai. É assim que ele está lidando, escondendo um pouco dos seus sentimentos debaixo do tapete, fingindo que as coisas estão bem, tentando dar a volta por cima. Mas a gente sabe muito bem que ele não deu exatamente a volta por cima até reencontrar os seus irmãos. Já preguei sobre isso aqui em outras ocasiões, quando ele chora e dá um grito da sua alma, quando ele reencontra os irmãos ali, se dá a conhecer, que até a casa do faraó, do outro lado lá, escuta o choro de José. Ele tem muita emoção retida, muita emoção guardada. Mas veja, nasce o segundo filho. E o segundo filho, por nome de Efraim, tem agora o significado, serei duplamente próspero, duplamente frutífero. Esse é o significado do nome Efraim. Por quê? Porque ele entende, já que é para virar a página, daqui para frente, vida nova. Daqui para frente, maior
prosperidade da parte de Deus, maior bênção da parte de Deus. E assim eu vou seguindo. E a declaração dele de quando nasce Efraim é: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Como é que José então lida com tudo aquilo que ele vem enfrentando? São muitas emoções guardadas. Como é que você lidaria? Passando por tudo que ele passou, por traumas tão profundos como ele passou, coração marcado, talvez com feridas ainda abertas. Sabe quando você pergunta para a pessoa assim, como é que você está? A pessoa diz assim, eu estou bem, está tudo bem, não tem nada de mal não, já superei aquilo. Está cheio de gente que às vezes diz que superou e não superou nada. Ela só quer dizer que superou para convencer a si mesma. Não é nem para convencer o outro, é para convencer a si mesma. Ela quer se convencer que superou. Mas quando você revê aquela pessoa que te fez mal, como é que você vai lidar? O que você vai sentir? Eu me lembro, gente, já era pastor, já estava pastoreando aqui em Vinhedo. Eu me lembro de uma pessoa que me fez muito mal. Não só a mim, como a minha família. E aí um belo dia, eu estava saindo de casa e a pessoa colocou o carro dela na frente, tampou ali a passagem, né? Quando eu vi a pessoa, eu fiquei esperando ela tirar o carro dela. A pessoa veio para me cumprimentar como se nunca tivesse feito nada contra mim, contra a minha família, né? Veio me cumprimentar, estendeu a mão assim. Mas não estendeu a mão com humildade, não. Estendeu a mão só para mostrar assim, tá vendo? Eu estou aqui agora, vou reconhecer que você está aqui. E quando veio estender a mão, eu até apertei a mão, mas não dei importância. Não olhei reconhecendo, né, que era uma pessoa que tivesse alguma importância para a minha vida. A pessoa sentiu isso, viu que eu não dei nenhuma liberdade para ela, saiu sem graça, ligou o carro e foi embora. E eu naquele dia estava vindo para uma reunião aqui na igreja. Lembro como se fosse ontem. Estava vindo para uma reunião aqui na igreja. Saí no meu carro, peguei a estrada, peguei aquela Magalhães Teixeira, né, que é o anel rodoviário que dá acesso aqui para Valinhos e Vinhedo. E ali naquela estrada, gente, eu comecei a chorar. Ali naquela estrada eu comecei a colocar para fora um monte de emoção que estava retida, que estava guardada. E falando, Senhor, eu não quero ficar sentindo isso. Me perdoa pelo que eu fiz. Me perdoa por não ter falado com a pessoa direito. Me perdoa por guardar ressentimento. Me perdoa por guardar mágoa. Me perdoa por guardar tudo isso. Senhor, hoje, nesse momento, embora essa pessoa tenha feito mal comigo, eu quero liberar perdão para essa pessoa. E, gente, dali para frente parece que foi uma folha virada mesmo. Parece que foi outra história. Porque lidar com emoções é uma coisa muito complexa. E perdão é uma coisa que começa com decisão. Perdão é uma coisa que começa com você decidindo, eu quero perdoar, e você tomando essa decisão. Não depende de sentimento. Se depender do que você está sentindo, o seu sentimento vai te trair. Lembra a semana passada que a gente falou aqui de Jeremias? Enganoso é o coração, quem o conhecerá? O sentimento é enganoso. Ele vai dizer para você, não perdoa, tenha raiva mesmo, torça pelo mal da outra pessoa. Aí a outra pessoa está vivendo por aí, e você que está sentindo mal. Você que está pensando nela, você que está tendo aquele sentimento ruim. Então, perdão começa com decisão. É o começo do tratamento de Deus para as suas emoções. Libere perdão. Comece liberando. E aí feridas que estão abertas vão começar a serem fechadas. E vão começar a serem cicatrizadas também. Se você colocar na sua mente aí algum momento da sua vida que você se feriu, fisicamente, se machucou, que teve ali um machucado forte. Eu joguei basquete na minha adolescência, na minha juventude, e eu me lembro de um dia que a gente estava numa quadra, lá na minha cidade de Minas Gerais, e eu fui dividir uma jogada com um outro garoto, um outro colega meu, e quando caí, gente, já caí torcendo o meu tornozelo. Foi uma torção, foi a pior torção que eu já tive na minha vida. A dor era terrível. Era uma dor tão grande, que eu me lembro como se fosse ontem. Eu dava soco no chão, assim, ó, de tanta dor que eu estava sentindo. Dali eu fui para o hospital. Cheguei a ficar internado alguns dias. Deu coágulo na minha perna. Precisou remover, né, o sangue que coagulou. E aí fizeram uma drenagem. Cortaram, assim, aqui na minha perna, né, minha perna esquerda. Fizeram um cortezinho e foram arrancando o coágulo. Por que eu estou contando isso para você? Porque eu lembro da dor, eu lembro do evento, tem na minha memória assim, fresquinho, tudo que aconteceu. Se eu mostrar para você aqui a minha cicatriz dos pontos que eu levei no tornozelo, você vai ver ali a marca do que aconteceu. Eu consigo lembrar de tudo, vejo a marca, mas não dói mais.
porque já cicatrizou, porque aquilo ficou para trás. Agora, nós temos que fazer a mesma coisa com as nossas emoções. Tem coisas que talvez estejam guardadas aí no seu coração, feridas que talvez estejam abertas. Você diz para o outro que já superou, você diz para o outro que já está tudo bem, mas não está. E é tempo de liberar perdão e de pedir a Deus para cicatrizar essa ferida. Daqui a algum tempo você vai contar o que aconteceu, você vai dizer como foi, você vai lembrar como aconteceu, mas não vai doer mais. Porque o Senhor derramou o bálsamo dele ali. Porque o Senhor operou o milagre e a cura divina. Nós falamos num Deus que cura. Nós pregamos um Deus que cura. Na nossa igreja nós temos um artigo de fé que é cura divina. Nós incentivamos a orar pela cura divina. Acreditamos na cura, mas a cura não é apenas física. Existe cura emocional também. E se de repente no nosso meio existam pessoas que precisam de cura emocional, que o nosso Deus possa fazer isso nesta noite, em nome de Jesus. Mas veja bem, José passa pelo processo, pela forja. Quando ele reencontra os irmãos, a forja divina na área emocional é concluída. Ele vê os irmãos num primeiro momento, eu preguei sobre isso aqui, tem até um livrinho, primeiro livro que eu escrevi na minha vida ministerial. Se alguém tiver curiosidade, quiser comprar o dia, não tem comigo, tá, gente? Tem pela internet. Se chama Os 3 Choros de José. Primeiro choro de José, quando ele vê os irmãos chegando na terra do Egito, ele reconhece os irmãos. José está vestido como um egípcio já, né? Provavelmente cabelo raspado, pintado, né? Como os egípcios viviam. Falando em egípcio, inclusive. Quando ele vê os irmãos, ele vai para o cantinho e chora. É muita emoção. Ele chora. Talvez deve ter passado na mente um turbilhão de lembranças ruins, não é? Mas ele chora, ele se contém. E volta firme. Sabe aquela pessoa que eu tenho que esconder a minha emoção, não posso mostrar. Eu fui criado numa época que se dizia que o homem não chora. Hoje também está exagerado, né? Hoje o pessoal também está dizendo, chora para tudo aí também. Também não é assim. Mas o homem pode chorar sim. O homem pode mostrar os seus sentimentos sim. O homem pode dizer para os filhos, para a esposa, para as pessoas que as ama. E que os ama sim. Não é nenhum demérito, não está fazendo dele menos homem fazer isso não. Então eu fui criado nesse sistema. Durante muitos anos, somente lá na minha juventude é que eu fui ouvir do meu pai, já depois dele convertido, eu te amo. Ele também aprendeu assim, me ensinou assim. Mas eu falei, eu não vou seguir assim. E nós podemos mostrar um pouco de emoção, mas José ainda está nesse momento. Posso mostrar emoção. Se contém, sai de onde ele se escondeu, fala com os irmãos, deixa um preso. Os irmãos voltam lá para poder trazer mais recursos. Quando os irmãos voltam, José vê eles novamente, se esconde outra vez, chora. Já é um choro mais forte que o primeiro, que agora vem o irmão mais novo também, o Benjamim. E quando ele revê o irmão, diz ali a Bíblia que o choro agora é um choro das entranhas, é um choro um pouco mais forte. Quando ele se contém e volta lá para falar com os irmãos, ele arma lá toda uma armadilha, né? Esconde um copo, uma taça dentro da comida deles, faz com que os irmãos sejam presos, como se eles estivessem indo para a prisão mesmo. E aí finalmente vem o terceiro choro, quando ele se dá a conhecer. Ele pede para todo mundo sair da sala, fica só ele e os irmãos, tem um banquete preparado, a melhor comida. E agora ele, como eu digo, ele dá o choro da alma, né? Ele dá um choro tão alto que a casa do faraó do outro lado escuta o que está acontecendo. E ali ele se dá a conhecer, não, eu sou José, o irmão que vocês fizeram isso. E esse é o momento da gente saber se a gente está perdoado, se a gente perdoou, se a gente está curado emocionalmente. Esse é o momento. Como é que você reage? O que você fala? É o momento que você vai jogar as coisas na cara? Você vai ver, daqui a pouco eu vou ler o texto. José não joga na cara. José entende que tem providência de Deus por trás. José está curado. José está limpo. José está purificado de todas as enfermidades emocionais que ele, porventura, possa ter tido. Deus também tem curas emocionais para a gente. Como é que você reagiria ao rever alguém que te fez muito mal? Como é que você reagiria? Comece liberando perdão, comece recebendo o tratamento de Deus na tua vida. Mas para a gente ir para o finalmente dessa mensagem, José passou pela forja. José foi forjado na vida material, na vida emocional, mas também na vida espiritual.
O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses dizendo que a gente deve se manter firme e íntegro para a volta do Senhor. E que essa integridade, essa santidade, ela deve acontecer no corpo, na alma e no espírito. Por isso que nós estamos falando aqui que José foi forjado na área material, José foi forjado na área da alma, na parte emocional, mas José também foi forjado na parte espiritual. Muitas pessoas costumam se esquecer de Deus quando as coisas estão indo bem. Muitas pessoas, quando elas estão ali na plenitude da sua vida financeira, tendo ali um momento melhor financeiramente, elas às vezes se esquecem de Deus. Não foi assim com José. José poderia ter se esquecido de Deus quando as coisas começaram a melhorar. Quando ele se tornou encarregado das coisas de Potifar, ele poderia ter se esquecido de Deus. Mas olha o que aconteceu. Gênesis capítulo 39, versículos 6 a 10. José tinha um belo porte e uma boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que ele tem passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se ir para a cama com ela e ficar perto dela. Muitas pessoas negociam valores, negociam princípios. Quando ela é colocada à prova, dentro de um cargo, dentro de uma posição, dentro de uma situação financeira. Se isso for custar o meu emprego, eu minto. Se isso for custar o meu emprego, minha posição, eu faço tal coisa. José aqui nessa circunstância, ele até fala: não, eu trabalho para o seu marido. Não posso fazer nada disso que a senhora está me pedindo, não. Isso está errado. Mas mais do que o emprego, José diz ali para ela, mais do que a questão aqui de eu trabalhar para o seu marido, se eu fizer isso que a senhora está me pedindo, isso que a senhora está me chamando, eu estaria pecando contra o meu Deus. Isso, gente, é um princípio espiritual. Em primeiro lugar está Deus. O trabalho vem em seguida. O trabalho vem em segundo lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar. Aquela mulher, diz o texto aqui, continuou importunando José. Não foi só um dia, não foi só aquele dia, não. Às vezes a gente lê o texto ou ouve falar da história de José, parece que foi num único dia. Não. O texto continua dizendo aqui, versículo 10, que ela falava com José todos os dias. Todos os dias. Mas ele não dava ouvidos. José estava firme com Deus. Todos os dias, o diabo às vezes bate aí, ó. Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Vamos pecar? Dá lugar à carne. Mas José respondia: meu Deus é mais importante. Meu Deus está em primeiro lugar. Como é que você reage diante dessas situações aí que vêm contra a tua vida? José poderia também ter agido espiritualmente errado depois que ele ajudou aqueles dois homens. Lembra do copeiro e do padeiro que eu mencionei agora há pouco? Poderia ter chutado o balde. Além de eu estar preso por um crime que eu não cometi, por uma acusação seríssima de estupro, de assédio sexual. Além de eu estar preso injustamente, eu ainda ajudo esses dois homens, e esses dois homens vão embora, nem falam de mim, se esquecem de mim e eu continuo aqui preso. Não, ele continua firme na sua fé com Deus. Em Gênesis capítulo 41, olha que interessante o que vai acontecer. Gênesis capítulo 41, versículos 14 a 16. Diz assim: então Faraó mandou chamar José. Aqui por que Faraó mandou chamar José? Porque depois de algum tempo, um daqueles homens, o que foi absolvido, né? Ele fica sabendo lá do sonho do Faraó. Ele fala: olha, tem um homem lá na prisão que interpretou o meu sonho e do outro homem que estava preso comigo. Então Faraó mandou chamar agora a José. É o texto que a gente está lendo. Versículo 14. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, foi se apresentar a Faraó. E este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. Presta atenção nisso aqui, ó. Faraó olha para José e diz assim: eu fiquei sabendo que você tem capacidade de interpretar sonho. Fiquei sabendo, me disseram que você interpreta sonho. Você interpreta sonho. O que José responde?
Isso não está em mim. Isso não está em mim. Mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Não sou eu que interpreto Faraó. O senhor está enganado. Quem interpreta é Deus. O dom é de Deus. Veja, José passa pela forja espiritual. José é modelado, é moldado também na área espiritual. Na parte material ele cresce, ele se torna mais maduro. Na parte emocional, cresce, se torna mais maduro. Mas do que adianta termos riquezas, termos saúde emocional e não termos saúde espiritual? Saúde espiritual é o que mais importa. Saúde espiritual é o mais importante. José responde para ele: é o meu Deus que faz isso. Eu continuo firme com Deus. Deus nunca me esqueceu. Mesmo na masmorra, Deus estava comigo. Mesmo na prisão, Deus estava comigo. Mesmo nas situações mais complicadas, Deus estava comigo. Então, nesse sentido, José é forjado também espiritualmente. E ao rever os irmãos, é a prova de que ele tanto foi curado emocionalmente, como ele também passa pela forja espiritual. Quando ele revê os irmãos, lá no final, naquele momento que eu disse que ele se dá a conhecer os irmãos, agora ele vai dizer: ó, sou eu, José, irmão de vocês. Olha o que ele diz, gente. E por aqui a gente parte para o encerramento. Gênesis capítulo 45, versículos 5 a 8. Agora, pois, ele se revela para os irmãos e fala: não, mas meus irmãos, não fiquem tristes. Ele continua dizendo: não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá. É muito lindo isso, gente. Isso é cura emocional. Ele poderia simplesmente ter agora começado a jogar na cara: sou eu, José, que vocês mandaram lá para o Egito como escravo. Sou eu, José, que estava lá dentro lá da cisterna e ficava ouvindo o que vocês estavam dizendo lá em cima: vamos matar ele, vamos matar ele. Não, matar não, vamos vender que pelo menos ele dá lucro. Não, gente, ele não joga na cara. José está curado. Ele está dizendo: não fiquem tristes por isso que aconteceu, por isso que vocês fizeram. Olha que interessante a resposta que ele dá agora: porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Deus me enviou, não foram vocês. Deus me enviou para cá. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus, novamente ele diz, Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Fechando, assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim, quem que ele fala aqui? Deus. Não foram vocês que me enviaram, e sim, Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Ele reconhece: foi Deus que me mandou para cá. José passa pela forja espiritual. Ele reconhece que Deus está no controle de tudo o que acontece no nosso meio. Tudo que acontece conosco, não é que Deus predestina, mas Deus permite, e Deus cuida, e Deus controla. Deus está no controle de toda a situação. Não é necessário a gente se abalar, não é necessário a gente andar ansioso, afadigado, extremamente preocupado. Jesus ensinou isso para a gente: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber, vestir, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. A forja espiritual fez com que José também liberasse perdão, mas reconhecesse que Deus é soberano e que está no controle de toda a situação em que nós estamos envolvidos. Amém, meus irmãos? Não sei como é que você entrou aqui hoje, não sei como é que está a sua situação de vida, mas se você precisa de alguma forja de Deus, se você precisa que Deus trabalhe na sua vida, a forja aqui nada mais é do que esse trabalho, né? Não sei se você já viu ali o pessoal que trabalha com metal e quer forjar o metal. Ele pega o metal, coloca lá no lugar a uma temperatura muito alta, né? O pessoal que trabalha com fazia espada na Idade Média lá, lembra? Pegava lá o metal e ia batendo, pá, pá, ia forjando, dando a forma para aquele metal. Talvez alguma área da sua vida precise dessa forma, precise ser modelada, precise ser forjada. Talvez seja a área material. Talvez você não está sabendo administrar o que Deus está colocando na sua mão. Talvez você está precisando de ajuda nessa área. Precisa ter mais controle.
Talvez seja na sua área emocional, precisa aprender a controlar suas emoções. Precisa aprender a lidar com situações que vêm contra a sua vida. Ou talvez seja até em área espiritual mesmo. Não tem orado o que deveria, não tem buscado como deveria. Tem se revoltado com Deus. E nessa noite eu queria te convidar, se você entende que algo na sua vida precisa de forma, precisa ser forjado em alguma dessas áreas, vem aqui à frente. Eu quero orar contigo.